Bom, pessoal, nossas últimas aulas nós falamos bastante sobre análise SWOT, sobre o quanto ela é importante dentro de um planejamento estratégico. Mas agora eu quero falar de maneira mais ampla. Eu inverti um pouco as coisas, esperando que fosse pedagogicamente mais claro para vocês. A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico empresarial, muito boa por sinal, a mais utilizada até hoje e utilizada com maior eficiência. Por quê? Porque ela consegue se aderir a todos os posicionamentos estratégicos. Por exemplo, se você todas as teorias estratégicas. Por exemplo, se você utiliza uma estratégia de posição, se você utiliza uma estratégia de primeira entrada, se você utiliza o Balanced Scorecard, se você utiliza estratégia baseada em recursos. Então, não interessa. Em todas elas, a análise, o diagnóstico empresarial pode ser feito através de uma análise SWOT. Só que a análise SWOT, para ela ser bem feita, ela precisa de um conteúdo mais profundo, né? E é o conteúdo do diagnóstico empresarial. Então a gente vai compreender um pouquinho o que é o diagnóstico empresarial e para que ele serve, tá? Já que nós já vimos uma das ferramentas, a melhor ferramenta possível, né? Então vamos lá. O diagnóstico empresarial ele pode ser entendido de várias maneiras. Normalmente ele é feito por meio de um relatório que traz aí basicamente o que acontece, as principais coisas que acontecem dentro de uma empresa. Dentro, é claro, de parâmetros estabelecidos. Por exemplo, o que é que está acontecendo nas finanças, o que é que está acontecendo na produção, o que é que está acontecendo lá na governança da empresa, do hotel, o que é que está acontecendo em cada setor, em cada área, trazendo uma posição tanto interna da empresa, mas principalmente uma posição de como essa empresa está dentro da indústria onde ela atua, né? Então, é uma análise da posição em que a empresa se encontra em relação aos seus concorrentes, por exemplo. Tá? Pode ser uma análise dos recursos que a empresa possui, pode ser uma análise financeira da empresa, dentre muitas outras possibilidades. Mas, normalmente, o diagnóstico empresarial é o conjunto de tudo isso, certo? O diagnóstico empresarial, então, é melhor entendido como aquele que vai nos dar as informações realmente necessárias para a empresa, aquilo que é necessário para melhorar o desempenho ali da organização que você está gerindo, seja um hotel, seja um restaurante, seja o que for, né? Portanto, deve ser estruturado para analisar o ambiente interno da empresa, ou seja, olhar para dentro, analisando a eficiência dos processos, a utilização adequada dos recursos, a gestão ótima das pessoas, a melhor aplicação possível dos recursos financeiros, etc. E olhando simultaneamente para o ambiente externo, né? Como a nossa participação no mercado, a posição frente aos concorrentes, quais são as oportunidades de negócio que estão surgindo, quais são as ameaças que vêm por aí, como é que o mercado está se posicionando, quais são os cenários possíveis, se é um cenário positivo, se é um cenário negativo. Tudo isso vai sendo analisado por meio do diagnóstico empresarial. Então, um diagnóstico empresarial precisa capacitar a organização tanto para planejar o futuro quanto para reagir às questões inesperadas, né? Isso é o que a gente já vem batendo aí há muito tempo. Então, o diagnóstico empresarial ele é ao mesmo tempo subsídio para o planejamento e também, né, a modelagem de um pensamento estratégico para dentro da empresa. Como eu diria, é um método para sincronizar o pensamento, a atitude das pessoas que
fazem parte da organização para que elas sejam capazes de dar respostas, não respostas quaisquer, mas respostas bem elaboradas para os problemas que enfrentam, certo? Então, quais são os objetivos do diagnóstico empresarial? Bom, eu destaquei 4 aqui, obviamente isso não é tudo, né? Ou não é, vamos dizer, não é uma lei aqui, tá? É o que normalmente a gente vê, mas basicamente eu acredito que não se fuja muito disso. Quando se faz um diagnóstico empresarial, primeiro você pretende analisar o ambiente interno da empresa, identificando pontos fortes e fracos que afetam o desempenho organizacional. Ou seja, você vai analisar ali quais são as competências, as capacidades, os recursos que estão disponíveis na organização, para que possa ali elaborar, né, uma maneira de aumentar o desempenho e o alcance dos objetivos estratégicos da sua organização. Você vai olhar ali também, dentro desse primeiro ponto, para as fragilidades operacionais, os gargalos que reduzem a produtividade setorial ou geral da organização, prejudicando os objetivos estratégicos. Então, por exemplo, meu hotel tem processos mais lentos para arrumação dos quartos, o meu restaurante tem dificuldade de entregar os pratos no momento certo. Então, essas dificuldades vão sendo vencidas a partir do momento em que você entende essas fragilidades, entende que elas existem, né? E uma vez que você identifica que elas existem no diagnóstico empresarial, aí você vai para uma parte posterior, que é como resolver esse problema, né? O segundo grande objetivo do diagnóstico empresarial é investigar o ambiente externo. Ora, se foi analisar o ambiente interno em primeiro lugar, a segunda coisa é investigar o ambiente externo à organização, buscando oportunidades e reconhecendo ameaças ao desempenho do negócio. Por que investigar e não analisar? Porque, na realidade, quando a gente faz um diagnóstico empresarial, a gente faz uma grande investigação daqueles pontos que nos interessam lá dentro, né? Lá dentro do ambiente de negócios. Então, aí a gente vai criar várias análises investigativas. Então, uma análise posicional da empresa em relação aos atores do mercado, ou seja, como é que minha empresa está diante dos clientes, como é que minha empresa está diante dos concorrentes, como é que minha empresa está em relação ao governo, se tenho imposto, estou devendo imposto, se não estou, etc. Análise das principais tendências do ambiente de negócios. Quais são as tendências que existem agora para o mercado da hospitalidade nesse período pós-pandemia, por exemplo, né? Análise das forças da indústria, do setor de atuação, ou seja, qual é agora a força que a indústria da hospitalidade vai ter para reagir da inflação, diante do dólar alto, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que o dólar alto, por exemplo, representa para a hospitalidade no Brasil. Então, você vai fazer essas análises de maneira investigativa, de maneira a compreender, a encontrar. Você vai analisar de maneira investigativa o que é isso. Vou analisar o mercado agora, buscando oportunidades e identificando ameaças para que eu possa agarrar as oportunidades e fugir das ameaças, né, ou reagir às ameaças. Terceiro objetivo do diagnóstico empresarial, que nós colocamos aqui, é capacitar lideranças e multiplicadores para cooperar no desenvolvimento e execução de uma teoria única de sucesso organizacional e para o alcance dos objetivos estratégicos, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Bom, toda estratégia ela começa pelos seus líderes, certo?
pelas pessoas que têm capacidade de multiplicar dentro da empresa, multiplicar pensamento, multiplicar ideias, etc. Então, essas pessoas devem estar unidas, devem ter um alinhamento estratégico dessas equipes para garantir o desenvolvimento geral da educação e a execução da teoria de sucesso da empresa. Ou seja, a empresa tem uma teoria de sucesso, então o diagnóstico empresarial me ajuda a olhar o que é que falta para atingir, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, quais são as oportunidades, as ameaças, os recursos que nós temos, como é que nós podemos utilizar. E aí, de posse disso tudo, eu vou alinhar o pensamento estratégico das equipes, né? A partir de quem? A partir da liderança. Para que esse alinhamento? Para que todo mundo esteja unido em torno dessa teoria de sucesso que direciona a empresa. Também a incorporação do pensamento estratégico na cultura organizacional. Tá? Então, à medida que eu vou alinhando a estratégia, o pensamento estratégico, eu vou também desenvolvendo uma nova cultura organizacional a partir do constante diagnóstico empresarial, né? E, por fim, o quarto objetivo que a gente coloca aqui para o diagnóstico empresarial é adquirir subsídios para a tomada de decisões estratégicas e para o desenvolvimento de planos de negócio. Então, um bom diagnóstico estratégico vai me ajudar a tomar as decisões corretas diante das situações, certo? De toda situação, a gente vai, diante de toda a situação, a gente precisa reagir estrategicamente, uma empresa precisa reagir estrategicamente, e não de qualquer forma. As soluções apresentadas para um problema, elas não podem visar apenas a questão imediata. Então, as decisões empresariais, elas precisam ser decisões estratégicas, que tenham efeito em curto, médio e longo prazo, efeito positivo em curto, médio e longo prazo. Se você não tiver um bom diagnóstico empresarial, você pode imaginar que está fazendo a coisa certa agora e depois você colher frutos amargos, né? Você pode, no futuro, se encontrar numa situação em que você vai dizer, poxa, aquela decisão que eu tomei lá atrás estava errada e tal. Então, quando você trabalha com diagnóstico empresarial, quando você analisa sua empresa, quando você olha para dentro dela e também para fora, quando você entende a indústria na qual ela está inserida e como essa indústria tem oportunidades e ameaças em relação à minha empresa, então aí você vai ter a possibilidade de tomar realmente decisões mais sólidas. Não que você nunca vai errar, né? Não que o gestor nunca vai errar. Mas se ele tiver cercado de informações bem construídas, de um diagnóstico empresarial bem elaborado, então é mais difícil ele errar. Então esses são os 4 objetivos aqui do diagnóstico empresarial, né? Analisar o ambiente interno, investigar o ambiente externo. O ambiente interno vai ser analisado na busca por compreender o bom uso das competências, das capacidades, dos recursos que estão disponíveis, né? Também entender bem o lado negativo disso, as fragilidades e tal, as fragilidades operacionais, os gargalos de produção, que podem ser falta de recursos também, né? Investigar o ambiente externo à organização, que é exatamente fazer essa análise investigativa, buscando oportunidades e fugindo de ameaças. Terceiro, capacitar a liderança e os multiplicadores para instalar uma boa cultura organizacional, para desenvolver uma mentalidade estratégica, para que todo mundo trabalhe em torno de um só de uma única teoria de sucesso, que não fique aqui uns enxergando o sucesso empresarial de uma maneira, outros de outra. E quarto, adquirir os subsídios para tomada de decisões estratégicas, ou seja, e para o desenvolvimento de plano de negócio. Então, esses são os 4 objetivos do diagnóstico empresarial.
Então, como é que ele se forma? Né? Como é que a gente constrói um bom diagnóstico empresarial? Normalmente são essas 4 fases que nós temos aí, que são a caracterização do sistema de valor, a composição dos indicadores de desempenho, a aferição do desempenho e a análise de performance. Então vou comentar um pouco aqui sobre cada um desses aqui, começando pela caracterização do sistema de valor. Vamos lá. Vocês lembram que a gente tem falado sobre produzir valor, né? Sobre a ideia de criar valor. E criar valor é o quê? É criar um serviço ou um produto que atenda às necessidades ou os desejos dos clientes ou dos possíveis clientes, da sociedade como um todo, certo? Então, cada empresa, ela cria um conjunto de valores. Veja, por exemplo, valores ambientais, valores sociais. Você cria ali algo que o cliente está desejando. Então, o seu cliente tem o seu cliente. Quem é seu cliente? Quem é que você acha que é seu cliente? É o cliente de hospitalidade de luxo? Então, você cria o luxo como um valor para aquele cliente. O meu cliente é aquele cliente de hospitalidade ecológica. Então, você coloca o seu cliente dentro de um ambiente de ecoturismo. O meu cliente, o meu público-alvo na realidade, né? Quem é o meu público-alvo? Aí você vai definindo e criando valores para aquilo que ele necessita ou para aquilo que ele deseja. Então veja bem, se cada empresa está dentro de uma indústria, né? É isso que a gente mostra aqui nesse ponto. Aqui é como se cada cor dessa aqui, né, fosse uma indústria, certo? Um setor do mercado, um segmento do mercado. E aqui os quadrados menores dentro delas são as empresas atuando. Algumas estão inteiramente imersas naquele segmento, naquela indústria. Outras estão parte dentro de uma indústria, parte dentro de outra, parte maior dentro de uma, parte menor dentro da outra, etc. Mas cada empresa atua dentro de uma indústria. Né? Cada empresa atua dentro de uma indústria, certo? E se cada empresa produz valor aqui dentro, certo? É porque cada empresa tem, então, uma cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? A gente não entrou no mérito disso aqui, né, no curso, porque não é bem o caso da gente trabalhar isso, mas cada uma produz aqui, tem a sua produção de valor, certo? Então tem sua infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisição de compras, tem sua logística de entrada e saída, tem suas operações, marketing, vendas, serviços para produzir margens. Ou seja, cada empresa tem ali uma teoria de valor, uma teoria de sucesso para gerar valor para o seu público-alvo. Tá? Então, isso aqui é o que se chama de cadeia de valor. Tá? Então, agora veja bem, se cada empresa tem uma cadeia de valor e produz efetivamente valor, então cada bloco maior desse aqui, você imagine que isso aqui é uma empresa, por exemplo, é esse bloquinho pequeno aqui que tem uma cadeia de valor, é esse outro bloquinho pequeno que tem uma cadeia de valor, esse aqui tem uma cadeia de valor, esse outro maior, cada um, enfim, grande ou pequeno, tem uma cadeia de valor. Aí quando você olha que ele está dentro dessa indústria e cada componente dessa indústria tem uma cadeia de valor, então essa indústria também, em conjunto, o conjunto de todas as empresas, gera um valor que é a soma do valor de todas as empresas. Não é isso? Então, isso é o que nós chamamos de sistema de valor. Então, cada
você tem a cadeia de valor da unidade empresarial, ou seja, de cada empresa, né? Tá? Você tem a cadeia de valor dos fornecedores que podem ou não estar dentro de outra indústria, certo? Aí está aqui. Aí você tem a cadeia de valor do canal de vendas, onde você está. E o conjunto de todos esses canais de valor aqui formam o chamado sistema de valor. Então a gente tem que caracterizar esse sistema de valor para entender exatamente a indústria onde nós estamos inseridos. Sem essa caracterização, nós ficamos sem uma ideia plausível do que é o nosso concorrente, do que é o setor onde nós estamos inseridos e como essa cadeia funciona. Então, a primeira coisa de um diagnóstico empresarial é você compreender a sua posição dentro desse sistema de valor, dentro desse conjunto de cadeias de valor. Qual é a sua cadeia de valor? O que é que você propõe? Qual é o seu diferencial? Como é que ele está em relação aos demais? Então, essa construção, essa caracterização do sistema de valor é a primeira coisa que vai no nosso relatório. Vamos tentar ser mais claros agora, certo? Então, uma empresa, vou ler aqui que é uma citação direta do site do ICM Treinamento, diz assim: uma empresa deve estudar todos os players, todos os participantes que atuam no seu segmento. Quem? Os fornecedores, os canais de distribuição e de vendas, parceiros, concorrentes, órgãos reguladores e clientes, com o objetivo de criar conexões externas fortes com estas outras empresas. Conexões são ligações ou relacionamentos entre a atividade de diversas cadeias de valor que operam no mesmo sistema de valor. Então você não precisa estar olhando o seu cliente, seu concorrente lá como um inimigo. Muitas vezes o fato de você ter ali, por exemplo, uma dúzia de hotéis no mesmo lugar é o que torna o seu hotel forte, né? Você olha assim, a rede hoteleira de Natal, a rede hoteleira do Rio Grande do Sul, a rede hoteleira aqui de Porto de Galinhas. Então é um conjunto de hotéis perto uns dos outros, cada um com sua cadeia de valor própria, né? Aí você olha aqui para João Pessoa, tem ruas que têm uma diversidade de bons restaurantes. E esses bons restaurantes estão juntos, e isso é o que faz com que muita gente vá para aquela região onde tem os bons restaurantes. Então, isso é um efeito de crescimento conjunto. Por isso que você tem que entender qual é o sistema de valor, quais são as cadeias de valor que compõem aquele sistema e como você pode criar parcerias, relacionamentos, desenvolver atividades com aquelas empresas que fazem parte do mesmo segmento que você trabalha. Tá? Então, os contratos de fornecimentos, as parcerias, os acordos de distribuição de produtos, os relatórios aos órgãos reguladores, o atendimento aos clientes, são exemplos de conexões externas de uma empresa. A organização estará bem servida e terá produtos de qualidade, dependendo de quão boas forem as suas conexões externas. Então, assim, não adianta muito você simplesmente ter o melhor serviço, o melhor produto, se você não tiver boas conexões externas. Por exemplo, vamos pensar aqui. Você é dono ou é gerente de uma pousada. Uma pousada muito bacana, tem quartos lindos, tem um serviço ótimo, tem, enfim, todo o potencial de um grande negócio. Para que você lote a sua pousada, primeiro, ela precisa estar bem localizada, ela precisa estar dentro de um sistema que faça sentido. Não faz sentido você pegar uma pousada linda e colocar num lugar que não é turístico. Né? Isso vai lhe prejudicar. Então, posição, localização, mas quando você está dentro de uma boa localização, normalmente você vai ter outros concorrentes ali.
Então você tem aqueles concorrentes com quem você vai se relacionar bem, porque você vai entender que alguns estão com outros tipos de público-alvo, e tem aqueles que você vai lutar mesmo ferrenhamente porque aquele ali tem o mesmo público-alvo que você. Mas o fato de estarem disputando o mesmo público-alvo significa que você precisa fazer alianças externas. Então, fazer alianças com operadores de viagem, com sindicatos dos trabalhadores, com fornecedores, né? E aí você começa a modelar melhor a sua relação com as parcerias, com a sociedade, você ter uma imagem mais positiva dentro do ambiente que você está. Então, assim, é a análise do ambiente externo da sua empresa. É uma investigação de posicionamento, mas também é uma busca por criar vínculos, criar conexões, criar parcerias. Essa é a ideia de você fazer a caracterização do sistema de valor bem feita para que você possa entender não apenas a sua posição empresarial, mas também para que você possa construir conexões que sejam positivas para a sua empresa. A segunda fase lá é a composição dos indicadores de desempenho. Tá? Então, veja só, como vimos, há duas dimensões em análise de um diagnóstico empresarial. A dimensão das capacidades internas, que são as competências, os recursos, e a dimensão da análise da indústria, ou seja, os cenários externos. Então, por essa razão, a empresa precisa de parâmetros adequados para analisar se o seu desempenho é satisfatório em ambas as dimensões. Ou seja, você tem que ter algo ali que indique que você está indo bem ou não dentro do sistema de valor no qual você está. Eu tenho que entender que a minha empresa ela não vai sobreviver apenas do lucro. Ela tem que sobreviver da capacidade de continuar gerando lucro. Tá? Não é porque eu tive lucro agora que significa que eu vou ter lucro amanhã, depois de amanhã e sempre. Né? Então, quando você cria os indicadores para a sua empresa, você está olhando alguns aspectos, por exemplo, os aspectos estratégicos, quais são os indicadores de que a estratégia da sua empresa é boa, de que você está se saindo bem lá dentro que você está se saindo bem dentro do mercado onde você está, né? Você tem que ter indicadores de qualidade, as pessoas têm que entender a qualidade do seu produto, né? lhe perceberem, mais do que isso, lhe perceberem como um produto de alta qualidade, certo? Você tem que ter sempre um indicador das suas capacidades. O que é a capacidade? É a capacidade que você tem de estar atuando, de continuar atuando dentro daquele mercado. Então imagine o seguinte, você analisou, você fez uma boa caracterização do sistema de valor, mas você descobre que você não tem capacidade de estar ali dentro, porque o negócio é alto demais para você. Então você tem que olhar esses indicadores, quais são as capacidades que você tem e quais são as capacidades que você precisa melhorar. Por isso que você tem que ter indicadores das suas capacidades. E indicadores de sua produtividade, ou seja, o que você, quantos hóspedes você quer ter, quantos almoços você quer servir, quantos e colocar isso como um indicador. O quanto é necessário para você ter um bom resultado no final do mês. Qual é a produtividade necessária para você ter um bom resultado, um médio resultado, ou pelo menos para pagar as contas. Então você tem que ter indicadores de cada um desses aqui, certo?
indicadores estratégicos, de qualidade, de capacidade e de produtividade. Vamos lá a alguns exemplos. Então, os indicadores de desempenho, eles é claro que vão ser definidos dentro da realidade de cada organização, né, de cada empresa lá. Mas tem alguns aqui que a gente coloca que são muito comuns. Então, indicadores com relação à liderança. Então, que indicadores? Isso aqui é o que a gente chama o que está por fora são o que a gente chama de categorias de indicadores. Então, eu tenho que ter um conjunto de indicadores para entender a minha liderança como está. Se eu tenho uma gestão de desempenho, se eu tenho uma cultura de excelência, se eu tenho uma boa governança, e aqui não é governança de hotelaria, é governança no sentido administrativo, se eu tenho uma boa estrutura para governar a empresa, certo? Se eu tenho estratégias e planos bem definidos, essa é outra categoria. Então, modelos de tomada de decisão são indicadores importantes. Existem esses modelos, eu tenho esses modelos, eles funcionam bem. Implementação de estratégia, teoria de sucesso, né? Então, você vai criando indicadores para cada uma dessas categorias. Por exemplo, como é que eu faço um indicador de gestão de desempenho? Aí você vai lá, estuda o que é gestão de desempenho e vai analisar quais são os indicadores que dizem assim, isso aqui é uma gestão realmente conduzida, baseada no desempenho das equipes. O que é, por exemplo, pessoas. Um indicador de clima organizacional. Pode ser uma pesquisa interna anual para você identificar se as pessoas estão felizes no ambiente de trabalho. Certo? Qualificação. Você pode dizer, eu quero que todos os meus funcionários falem inglês, que todos os meus funcionários saibam trabalhar com o sistema. Então você vai criando esses indicadores, tá? E colocando aqui para que possam ser medidos depois, mensurados depois, certo? Mensurados como? Pelo que a gente chama de aferição do desempenho. Então, é novamente aqui um olhar interno aqui para a empresa. Aliás, novamente, não é agora um olhar interno, que vai olhar se aquilo que eu criei como indicador interno está ou não de acordo com a realidade. Por exemplo, criei um indicador de que todos os meus funcionários devem falar inglês. Aí eu vou analisar vamos dizer, o meu indicador é que todos os funcionários do meu hotel devem falar inglês até 2025. Aí eu chego em 2023 e vou olhar quanto por cento já deveria estar falando inglês agora. Em 2024, quantos por cento deveriam estar falando inglês agora? Então, é assim que você vai aferindo o desempenho. Você vai analisando se aquelas metas que foram traçadas para cada setor estão sendo atingidas. Outro indicador, eu quero servir, por exemplo, 150 refeições por dia no meu restaurante. E aí você vai ver no fim do mês quais foram os dias que você atingiu a 150, quais foram os dias que você ultrapassou, quais foram os dias que você não atingiu. Aí você vai verificar se essa meta ficou longe, se ficou perto, se deu para, se é possível de alcançar. Então você tem que ir aferindo de tempos em tempos, em cada setor, aquela meta que você tem lá para desempenhar. Aquelas metas relativas à estratégia do negócio, à qualidade, né, à produtividade, a cada um daqueles elementos lá que nós vimos nos slides anteriores, tá certo? Agora, deve ter um cuidado aí muito, muito especial em garantir que essas metas sejam realmente atingíveis, porque se você não atinge, a equipe de trabalho ela se desmotiva. Então você imagine um vendedor que tem uma meta de venda que nunca alcança.
e aí ele nunca ganha a comissão daquela meta. Imagine que você dê lá prometa uma premiação para as camareiras do hotel que atingirem uma determinada meta, e só que essa meta é alta demais e ninguém atinge. Então isso desmotiva ao invés de motivar. Então tem que ter cuidado com a qualidade das metas e com os impactos dessas metas na empresa, porque você também não pode colocar uma meta fácil demais, que todo mundo atinja com facilidade, e isso geraria um problema também de desestímulo dentro da empresa. Então você tem que ter metas que não sejam tão fáceis, mas não sejam impossíveis de alcançar. Tem que ter metas que sejam desafiadoras e que levem as pessoas a melhorar no desenvolvimento, no desempenho das suas atividades. Então a ideia do diagnóstico aqui é essa, né? E é claro que essas metas a gente já viu que, como elas podem ser estratégicas, então elas estão ligadas lá à alta gestão da empresa. Como elas podem ser ligadas à produtividade, elas também estão lá vinculadas a aquelas pessoas do nível do nível mais simples, do nível mais inferior da cadeia de produção, né? Então você tem que ter metas plausíveis para todo mundo, tem que envolver todo mundo nessas metas e tem que estar sempre aferindo para entender se essas metas são ou não alcançáveis, se são boas ou se não são, se elas geram estímulo, se elas criam desafio, se elas melhoram ou não o clima organizacional da empresa. Então é isso que tem que ser trabalhado. Aqui é um exemplo, né? Então você pode ter aqui, ó, os indicadores, tá? São os indicadores estratégicos da sua empresa. Você pode ter os indicadores de qualidade, os indicadores de capacidade e os indicadores de produtividade. Então cada área da sua empresa, por exemplo, finanças, vai ter metas associadas aos indicadores estratégicos. Vai ter metas associadas aos indicadores de qualidade, vai ter metas associadas aos indicadores de capacidade, e assim por diante. Então você faz um mapa mais ou menos como esse e diz aqui os indicadores estratégicos quais são, mas claro que financeiro tem indicadores estratégicos diferentes de vendas, né? Mas vendas têm os seus próprios indicadores estratégicos. Então, é um mapa desse para cada setor, tá? Para que você possa aferir depois e dizer assim, vamos lá, as minhas vendas atingiram todas as metas de qualidade necessárias no processo de vendas. O que é a qualidade? Aí você vai dizer quais são os indicadores. Então, por exemplo, é quando o meu hotel vende a estadia, quando o cliente avalia a estadia dele com 90% de ótimo, por exemplo. Então você cria a meta associada a cada indicador. O indicador de capacidade de venda, o indicador de capacidade dos processos e assim por diante. Então cada setor vai ter o seu mapa, as suas metas, os seus indicadores ali. Você vai ter metas dentro dos indicadores que você montar para a sua empresa. Agora, é claro que eu coloquei aqui indicadores estratégicos, de qualidade, de capacidade, de produtividade. Você pode ter outros indicadores e pode não ter nenhum desses que eu coloquei. Então, isso vai depender de como você analisa a sua própria empresa. O que é que você quer dela e como é que você quer construir indicadores de que ela está dando certo. Isso vai depender da sua teoria de sucesso. Então, eu penso numa teoria de sucesso onde você tem que ter finanças equilibradas, vendas equilibradas, processos internos bem feitos e você seja capaz de ter informações bem estruturadas sobre a sua empresa, certo? Então, eu penso que cada uma dessas dimensões precisa de indicadores associados, indicadores e metas associadas. Então,
é um indicador de qualidade, de capacidade, de produtividade, de estratégia, e cada um tem metas diferentes para atingir em relação a essas questões aqui. Então a ideia é essa, é de você ter ali um mapeamento exatamente daquilo que está sendo feito e quantificável, né? Análise de performance. A análise de performance, na realidade, é o seguinte: você vai comparar agora o seu desempenho, né, o desempenho que você analisou aqui atrás, ó, esse que você aferiu aqui, você agora vai analisar esse desempenho diante do setor, diante da indústria. Então você vai olhar para a indústria onde você está inserido e dizer e verificar a sua performance ali dentro. Porque o importante, muitas vezes, não é só você estar atingindo as metas internas. Às vezes o mais importante é você como você se posiciona diante dos seus concorrentes, diante dos substitutos, diante das outras pessoas. Então, eu coloquei a figura aí de um jogo de xadrez, porque você às vezes se posiciona, você vê aí, ó, nesse ponto aqui, um bispo derrubando a rainha. Tá? Por quê? Porque a rainha o bispo se posicionou muito bem e a rainha provavelmente se posicionou muito mal. Cada player do mercado, cada jogador do mercado, cada participante do mercado assume uma posição. E às vezes você pega uma peça, um player que é mais fraco e derruba um player que é mais forte, né? No xadrez, aí para quem não sabe, a rainha é o jogador mais forte, a peça mais poderosa dentro do tabuleiro. E ela está sendo destruída aí porque, embora ela tenha toda a força interna, né, a força de quem pode se mover para todos os lados, a força de quem pode atuar com maior facilidade dentro de todo o tabuleiro, ou seja, a rainha, se nós fôssemos olhar em termos de capacidade, como se fosse uma empresa, eu diria o seguinte: a rainha ela tem os maiores pontos fortes. Por quê? Porque ela pode se deslocar para qualquer lado a quantidade de casas que ela quiser dentro do tabuleiro, certo? Ela tem as maiores capacidades, porque ela atinge todos os lugares do tabuleiro. Ela tem ali os melhores recursos, que é justamente essa capacidade de locomoção e de força. Mas se ela não tiver a melhor posição dentro do tabuleiro, ela pode ser derrubada por uma peça menor. Até por um peão, que é a peça que tem menos recursos. Né? Menos recursos. Então, uma empresa dentro do mercado, ela vivencia isso. Passando uma ambulância aqui agora. Então, ela vivencia isso. Ela tem que ter a posição adequada para que os seus concorrentes, para que os seus substitutos não tomem lugar. Veja, gente, no mercado dificilmente sobra lugar vazio. Tá? Na hora que você não ocupa a boa posição, alguém vai ocupar. E se você estiver numa boa posição e não souber se proteger naquela posição, alguém vai tomar essa posição. E para tomar essa posição, ele não precisa necessariamente lhe fazer mal. Não se trata disso. Se trata do fato de que as posições do mercado elas são ocupadas pelas competências, pelas capacidades que nós temos, pelas oportunidades que nós aproveitamos, certo? Então, vou finalizar aqui com esse slide, aqui, com essa lâmina que parece mais complicada, mas é bem rápido aqui o que eu quero falar a respeito disso. Né?
Você tem aqui uma coisa que nós não estudamos porque não faz parte da nossa disciplina, isso aqui faz parte lá de empreendedorismo, vocês vão estudar lá empreendedorismo, mas isso aqui é um modelo de plano de negócio, né, de plano de negócio da empresa. E aqui ao redor é a visão estratégica baseada nas forças, tendências do mercado, na análise externa e como isso vai interferir dentro da empresa. Então você vê o que é uma análise, o que é um diagnóstico empresarial. Um diagnóstico empresarial tem que prestar atenção em todas as forças da indústria, aquelas forças que estão lá fora, né? Quem são? Nos fornecedores, no público-alvo, né? No público de interesse, nos concorrentes, nos novos entrantes, nos produtos e serviços substitutos. Então, essas são as forças da indústria hoteleira, da indústria de restaurantes, da indústria de turismo, seja qual for a indústria na qual você está inserido, certo? Aí, quais são as principais tendências que estão acontecendo dentro dessa indústria ou dentro do grande ambiente onde você está? Quais são as tendências regulatórias? Quais são as leis que estão sendo aprovadas, discutidas? Quais são as tendências tecnológicas que podem afetar meu negócio? Quais são as tendências sociais e culturais que podem afetar meu negócio positiva ou negativamente? Quais são as tendências socioeconômicas que podem nos atingir? Por exemplo, a inflação. Como é que o dólar alto, por exemplo, o dólar alto é uma ameaça ou o dólar alto é uma oportunidade para a hospitalidade brasileira, para a rede hoteleira interna, por exemplo? Me parece que é uma grande oportunidade, porque você viaja para o exterior, para viajar para o exterior está muito caro, então a indústria de hospitalidade nacional ela ganha fôlego com isso, né? Então, as leis que estão sendo desenvolvidas agora, existem leis que estejam ameaçando a atividade ou ajudando. Então, quais são as tendências principais que existem agora no mercado onde eu estou atuando? Quais são as forças de mercado que influenciam o meu plano de negócio? Quais são os segmentos de mercado que eu poderia atuar ou que eu estou atuando? Como né? O que é que eu conheço dele? Quais são as necessidades e demandas que tem no mercado que eu posso aproveitar? Quais são os fatores de mercado, seja as tendências financeiras ali daquele mercado? Quais são os custos de mudança para alguém fazer o que eu estou fazendo ou para o meu cliente sair do meu empreendimento? Quais são as atratividades de receita? E tudo isso vai caindo aqui dentro do seu plano de negócio, certo? Eu vou falar rapidamente sobre ele, embora não seja o que a gente está estudando. Quais são as forças macroeconômicas? Ou seja, qual é a situação de mercado global? Será que essa situação importa para. E é lógico que a gente que trabalha aqui na hospitalidade, dentro do setor turístico, dentro da grande indústria do turismo, é claro que a situação do mercado global importa. É muito interessante saber, por exemplo, o dólar está alto. Então, além de impedir que as pessoas daqui saiam, facilita que as pessoas de fora venham para cá. Então, é um ponto positivo da política macroeconômica que pode beneficiar o meu plano de negócios. Os mercado de capitais, será que influencia? O que é o mercado de capitais? As ações. Será que as pessoas estão deixando de viajar para colocar dinheiro em ações? Ou será que eu posso ganhar dinheiro com ações e reduzir minha operação? Ou qual é, enfim,
como é que isso pode afetar meu negócio, infraestruturas econômicas, como é que está a infraestrutura para a hospitalidade em João Pessoa, para a hospitalidade em Natal, onde quer que eu vá atuar. Quais são as infraestruturas? Será que vale a pena eu colocar um restaurante? Será que vale a pena eu colocar uma pousada? Eu terei condições de concorrer dentro dessa infraestrutura e assim por diante. Então, esses pensamentos aqui, essas forças aqui, elas vão definir a forma como você se decide em torno da formação das principais parcerias, quais são as atividades-chave do seu negócio, para reagir a todas essas forças, quais são os recursos que você vai precisar, tá? Qual é a proposta de valor que você vai apresentar, quais são os como é que você vai desenvolver o relacionamento com clientes, quais são os canais que você vai utilizar, quais são os segmentos que você vai entrar, o segmento de cliente que você vai entrar, como você vai construir sua estrutura física, sua estrutura de custos, suas fontes de receitas, quais serão. Então, todas essas forças e tendências, elas atuam, são uma visão estratégica, são parte do diagnóstico estratégico que você precisa fazer para compor o seu negócio. Então, você vai fazer parceria, parceria é parte do seu plano de negócio? É. Então, como é que eu desenvolvo um plano de negócio com boas parcerias? Quando eu sei quais são as tendências principais, quando eu sei quais são as forças da indústria, forças do mercado, quais são as forças macroeconômicas que eu preciso enfrentar ou das quais eu preciso me beneficiar. Da mesma forma, qual é a proposta de valor que eu devo apresentar para os meus clientes? Depende aqui do segmento de mercado que eu estou atuando. Depende do público de interesse. Depende dos meus concorrentes, dos novos entrantes. Depende dos produtos e serviços substitutos que estão disponíveis. Então eu quero oferecer uma proposta de valor que dificulte que as pessoas saiam do meu empreendimento, ou seja, que gere uma grande mudança um grande custo de mudança, que não seja fácil de imitar, que aproveite, por exemplo, as tendências sociais e culturais, as tendências socioeconômicas, as tendências tecnológicas e regulatórias. Minha proposta de valor tem que ser pensada dentro de todo o cenário que me é apresentado. Não é só assim, eu vou abrir o hotel num lugar porque ele é bom, mas eu preciso pensar em quais são as tendências daquilo ali, né? Como é que eu vou me estruturar, como é que eu vou compor meu plano de negócios. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Por hoje é só. A gente finaliza aqui essa aula sobre a análise de desempenho empresarial, né? Sobre o diagnóstico empresarial, melhor dizendo, e entendendo qual é a importância disso para a sua empresa. A importância de um bom diagnóstico empresarial é você conhecer as suas forças e as suas limitações, não só dentro da sua empresa, mas comparando isso com o mercado onde você está. Então, entender que um negócio ele não pode ser um negócio realmente estratégico se ele não compreender as duas coisas, o lado de dentro e o lado de fora dele. E se ele não for capaz de associar essas duas coisas, tá? Então, a aula de hoje tem o intuito de mostrar, por exemplo, a gente já falou sobre análise SWOT, e mostrar o quanto você pode utilizar dessa teoria de diagnóstico empresarial agora para construir sua análise SWOT. Então você não vai mais só sentar e dizer quais são minhas forças e minhas fraquezas, mas você vai sentar e analisar isso setorialmente. Quais são minhas forças e minhas fraquezas nas finanças? Quais são minhas forças e fraquezas nas vendas?
Quais são minhas forças e fraquezas no meu produto, ou no meu processo interno, ou nas minhas informações? Quais são minhas oportunidades dentro do mercado? Não só oportunidades, por exemplo, surgiu um mercado novo, mas oportunidade financeira, por exemplo, ao invés de você investir aqui, você dizer assim, eu vou passar um tempo com o meu dinheiro lá no mercado de capitais e vou ganhar mais dinheiro do que se eu tivesse fazendo outra coisa com eles. Aprender a analisar essas questões. É isso que o diagnóstico empresarial se propõe a fazer por você, certo? Então dá uma revisada lá, vou mandar os slides e até breve.